Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa, casa de oração, casa de estudo, de trabalho, para mais uma noite de palestra pública. Hoje contamos com a participação da nossa querida irmã Ana Veloso, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e também trabalhadora do Centro Espírita Moacir. Bom, meus queridos, antes do início da nossa atividade, vamos para um pequeno exórdio para a nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 172, Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isto, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choravam nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. E agora vamos para a nossa prece, para o início da nossa atividade da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, em mais uma noite, aqui estamos como eternos pedintes, a rogar ao Cristo e ao nosso querido Pai pelas bênçãos que vêm do céu. Bênçãos estas derramadas em forma de conhecimento, conhecimento que liberta, conhecimento que auxilia, conhecimento que impulsiona o espírito em direção à evolução. Que o que aqui hoje será ministrado possa auxiliar a nossa jornada, possa nos auxiliar a auxiliar os nossos irmãos. Que Jesus, Mestre dos Mestres, nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, por iniciada a atividade da noite de hoje. Deus nos abençoe. Passo a palavra à nossa querida irmã Ana Veloso. Pode ficar à vontade, querida.
Boa noite. Eu só ouvi os desencarnados. Boa noite. Pronto, agora eu ouvi os encarnados e os desencarnados. Boa noite, minha gente. Uma alegria estar aqui novamente com vocês, nessa segunda quarta do mês, que é o dia que me foi carinhosamente solicitada essa missão. Deixo o meu abraço desde já, agradecer mais uma vez o convite, os trabalhadores e trabalhadoras da Casa de Moacir, minha casa também. Dizer a vocês que é uma alegria tão grande, porque toda vez que eu venho aqui, o exórdio é para mim. Vinde a mim os que estão cansados, que eu vos aliviarei, né? O cansaço do dia, o cansaço do trabalho, mas não somente esse tipo de cansaço, né? É aquele cansaço da vida que a gente vive nesse planeta de provas e expiações. Dizer para vocês que o tema de hoje é um tema desafiador. Eu vou tentar cumprir o tempo, porque para eu poder chegar nesse tema eu tenho que falar um pouco de história. E eu gostaria que vocês tentassem viajar um pouco comigo nessa história, que é a história da humanidade. E a história também um pouco do próprio nascimento, da codificação e da doutrina espírita no mundo, o Consolador prometido. Mas antes disso, de entrar no tema da igualdade, da liberdade... Oxente, não apareceu não, foi? Liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai falar um pouco de história. Por quê? Porque essas três palavras, que não são só palavras para nós que somos espíritas, são um chamado ao exercício da caridade cristã, porque fora da caridade não há salvação, é o nosso lema. Mas no mundo, nem sempre essas três palavras, elas significaram tanto quanto do seu próprio nascimento enquanto slogan da Revolução Francesa. E eu tenho que falar da Revolução Francesa, eu tenho que falar um pouco da França, para que a gente possa entender o surgimento e qual foi o contexto que a humanidade passou a discutir e pensar sobre liberdade, igualdade e fraternidade. E como a doutrina espírita, né, a ciência espírita, ela trabalha esses termos. E vocês vão entender porque são questões que estão muito ao nosso alcance. Muito. Todo mundo pode praticar a igualdade, todo mundo vive a liberdade de alguma maneira, e todo mundo sempre é chamado por Jesus e pela espiritualidade à prática da fraternidade, que também pode ser compreendida como caridade, e que também pode ser compreendida como amor. O amor em movimento é o amor fraterno, é a própria caridade. Mas a gente volta à história porque no século XVIII, a França era um país extremamente desenvolvido, era um país que na Europa se destacava pela sua liderança, apesar de ser atravessado pelo que se chamava do século das luzes, da Idade Média, o século das trevas, da Idade Média. Existia uma sede muito grande de poder naquela época. Em algumas passagens que eu vou trazer aqui, vocês vão se lembrar do que acontece hoje no mundo. Porque, embora a gente tenha avançado muito nesses conceitos, liberdade, igualdade e fraternidade, a gente ainda vive em muitos lugares do mundo situações de desigualdade social. A gente vive no mundo situações em que o exercício da liberdade de forma irresponsável prejudica o irmão. E em alguns lugares do mundo a gente vê situações em que a fraternidade, o amor e a caridade ainda estão distantes. Mas sempre há uma oportunidade para a gente transformar essa realidade.
E lá no século XVIII, Paris se destacava com essa cidade mais populosa do mundo e a sociedade francesa era muito desigual, porque a nobreza governava de forma muito severa, era quase como um governo do terror, como eles mesmos falavam, né? Que massacrava as pessoas, que executava quem fosse contrário à própria nobreza. E naquela época, o clero, que era os representantes da igreja majoritária, né, que mandava mais na época, maior, eles também se uniram com a nobreza para oprimir o povo. Em vez de fazer com que a sociedade crescesse, se desenvolvesse, onde houvesse a divisão das riquezas, né, o compartilhamento, o próprio clero e seus representantes também se aproveitava dessa situação de primazia, na verdade, né? Privilégios por questões econômicas e de poder. E a população vivia muito oprimida. A nobreza não pagava impostos, pelo contrário, cobrava os impostos dos cidadãos e cidadãs comuns. E o que acontecia fora da França também inspirava quem não estava confortável com isso. Então, os ventos da Inglaterra, de novas leis na Inglaterra, nos Estados Unidos, também levaram a uma quantidade muito grande de pessoas a conhecer que nesses países, por exemplo, a independência americana, houve uma certa divisão de poder. E as pessoas souberam disso. E para vocês terem ideia, tem um livro de Emmanuel, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é A Caminho da Luz. Ele conta a história da Revolução Francesa à luz da ciência espírita. E lá no Caminho da Luz, que depois eu chego lá, ele vai dizer que enquanto existia essa situação, no plano espiritual, toda a espiritualidade amiga estava preparando a França para receber a codificação, para receber o nascimento de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Mas, enquanto isso não acontecia, encarnaram na França uma série de pensadores, de filósofos, de pesquisadores, que discutiam com a sociedade e também na Europa como era que essa situação de desigualdade podia ser enfrentada com o uso da razão. E aí nasce um movimento que chamava de iluminismo, porque eles consideravam que a França vivia essa idade das trevas. E para que isso fosse superado, era preciso iluminar. E a iluminação ia se dar através do uso da razão. Mas eles não eram ateus, os iluministas. Eles questionavam o poder da Igreja Católica, que para eles, de certa maneira, oprimia também o povo. Então eles queriam chegar a Jesus através do pensamento, da racionalidade. E tudo isso, todas essas ideias, elas foram inspiradas do alto. Existia, no plano espiritual, uma preparação para que a França pudesse receber toda a ciência espírita através da codificação de Allan Kardec. E esses pensadores que se antecederam, eles estavam preparando esse terreno. E aí, a situação das classes proletárias e dos lavradores era de miséria. As ideias livres e dos enciclopedistas, que eram esses iluministas, começaram a adentrar o coração torturado do povo. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
também aconteceu nesse período, que é a precursora do que a gente trata hoje de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todas as vezes que a gente escuta, existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gênese desse pensamento foi na França, do século XVIII, do século XVII. E aí, para vocês terem uma ideia, essa imagem aqui é da queda da Bastilha, que era a prisão onde a nobreza e o clero mandavam as pessoas que discordavam do modelo de regime de exploração da sociedade, de maus tratos, de tortura, de todo tipo de violência que era cometida contra os cidadãos que não se conformavam em viver de uma maneira a negação dos seus próprios direitos. E aí, se vocês quiserem entrar um pouco nessa história, eu sugiro que vocês, quem puder, procure esses filmes. Esse filme Danton, ele é de 1983, é muito bom, retrata esse processo. O filme Napoleão, que é mais recente, eu acho que é de 2023, que discute a história, um pouco da história de Napoleão Bonaparte, e esse Revolução em Paris, que mostra um pouco da situação do povo. Também tem Os Miseráveis, que é um filme com base no livro de Victor Hugo, que também conta a história dessa população oprimida, explorada, lá na França. E esse personagem, Napoleão, ele é um personagem muito interessante. Por quê? Porque A Caminho da Luz também mostra que Napoleão, né, ele foi preparado na espiritualidade para assumir uma tarefa muito importante, que era ocupar um espaço na política e no Estado para favorecer a evolução. Mas ele falhou na sua missão. Por que foi que ele falhou? Por conta do orgulho e da vaidade. Mas a gente chega lá. E aí a Revolução Francesa, minha gente, ela se destaca pelo lema, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Foi um grito de guerra contra a monarquia e a luta pelos direitos da população, direitos básicos, por exemplo, direito à alimentação. Nessas obras aí, cinematográficas, vocês vão perceber que a população se degladiava por um pedaço de pão e que o governo era que estava fornecendo, e nem todo mundo conseguia. Representa um ideal de democracia e incorpora a Constituição de 1958, que é a Constituição da França, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e é movida pelos filósofos desse movimento que se chama o Iluminismo. Até aqui vocês estão entendendo tudo direitinho? Eu estou tenho que passar rápido por isso, eu não posso demorar muito, mas para entrar na outra parte, vocês precisam dessa introdução. O Iluminismo, esse movimento intelectual que ganhou força no século XVIII, ele chamava a atenção, né, que a importância da disseminação do conhecimento para poder enaltecer a razão, para se contrapor ao pensamento religioso que era opressor naquela época. E aí, o homem chegaria a Deus por meio da razão. Alguns dos representantes do Iluminismo estão aqui, Rousseau, Locke, Adam Smith, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Immanuel Kant. Eu não posso nem falar mais sobre cada um deles, porque não dá tempo. Mas é importante o pensamento de René Descartes, que ele diz o seguinte: naquele período histórico era preciso questionar tudo, porque os governos autoritários e a Igreja Católica não permitiam questionamento. Quem questionasse ia para Bastilha, era preso, torturado, depois ia perder o pescoço na guilhotina. E aí, esse pensamento desenvolveu a ciência, desenvolveu uma noção de que é preciso utilizar a racionalidade e desenvolveu também a própria pesquisa científica, através
das discussões da enciclopédia. E aí, gente, deixa eu passar aqui. E aí vem a Caminho da Luz para dizer o seguinte: alguns espíritos se encontravam preparados para essa jornada daquele fim de século, que são esses espíritos que vieram como esses filósofos pensadores, que todos eles foram eliminados pelo regime, tá certo? E aí, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o movimento psicológico para saciar sua sede de sangue e poder. Eles fizeram uma revolução com base em ideais, e depois eles mesmos, de ideais de evolução da humanidade. E os mesmos que fizeram parte da revolução para libertar o povo, começaram a oprimir o povo. E aí, a volúpia da vitória da Revolução Francesa generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. É Emmanuel, citado, né, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, explicando aquele momento sob o ponto de vista da ciência espírita. E aí a gente vem para essa figura Napoleão, que ele era missionário, um espírito que veio exatamente numa família pobre, que não era uma família muito abastada, e ele era um soldado, e ele veio, né, como esse soldado, a uma grande tarefa na organização social do século XIX, mas ele não soube compreender a finalidade da sua tarefa. Enquanto ele estava no plano espiritual, como espírito, ele foi designado a cumprir essa tarefa e ele concordou. Quando ele adentrou na carne, a carne é pesada demais, né? A gente fica muito suscetível ao orgulho, à vaidade, à avareza e outros desvalores. Napoleão foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Ele se embriagou com o poder, era inteligentíssimo, inclusive no filme vocês podem até ver isso, mas ele não conseguiu dar conta da tarefa que lhe foi confiada pela espiritualidade, infelizmente. Digamos que ele não soube aproveitar a oportunidade naquela época. E aí, gente, no Caminho da Luz também diz, a ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação em conquistas, fugiu, né, a finalidade de missionário da reorganização do povo francês e compeliu no plano espiritual a tomar determinadas medidas. E dentro do plano espiritual, as assembleias de debates resolveram, né, aproximar os tempos que Jesus deveria enviar o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Assembleias numerosas se confraternizam nos espaços. E aí, em 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho para o Espiritismo, a grande voz do Consolador prometida ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. E aí, os legados da Revolução Francesa, eu vou passar bem rápido, foi a Declaração de Direitos do Homem, né, que tinha suas restrições, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, que é inspirada nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Eu vou falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos só em poucos aspectos. Por quê? Para vocês entenderem, né? Os direitos humanos, eles são universais, ou seja,
Eles abrangem toda a humanidade, não é só para um grupo. Eles são indivisíveis, ou seja, eles têm natureza civil, política e social. E um direito humano não pode se sobrepor ao outro. E, ao mesmo tempo, eles têm uma interdependência e uma relação. Você não pode dizer que você vive num lugar que ele respeita os direitos, se os direitos das pessoas com deficiência, por exemplo, não estão sendo respeitados. Se os direitos das crianças e adolescentes não estão sendo respeitados. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito das crianças e adolescentes, eles são interdependentes. Um direito depende do outro para que todos estejam em sintonia. E aí, tem uma responsabilização do Estado que tem que implementar esses direitos e a participação da sociedade também. Nós também somos responsáveis pela implementação dos direitos humanos. E, ao contrário do que vocês já escutaram em muitos programas policiais, os direitos humanos, eles não servem para defender bandido. Isso é a maior falácia. Eu sou jornalista e eu não concordo com determinadas situações dentro do próprio jornalismo que colocam a sociedade contra seus próprios direitos. A nossa responsabilidade, enquanto liberdade de imprensa e liberdade de expressão, é defender os direitos dos cidadãos e não usar a nossa profissão para ofender os direitos ou para dizer que determinados direitos, que são, veja a luta de toda a sociedade para que esses direitos existissem. Aí vai uma determinada emissora de televisão que tem um determinado programa e tenta destruir essas conquistas, que são conquistas sociais, que foram inspiradas no alto, como o próprio Caminho da Luz diz. Mas vamos lá. Agora vamos lá. Entrando mais na questão da ciência espírita, perguntas para a gente pensar. A liberdade é ilimitada? Perguntas para pensar. Por que vivemos em um mundo tão desigual? Como é que a gente pode exercer a fraternidade com Jesus? Com o Evangelho do Cristo? De que forma a gente pode exercer essa fraternidade? Fiquem pensando sobre isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta. A liberdade é ilimitada? E a resposta é: a liberdade é vista como algo natural e divino. O livre-arbítrio permite que cada indivíduo tome decisões sobre sua vida, refletindo a vontade de se aprimorar e buscar o caminho da luz. Ok? Liberdade tem a ver com livre-arbítrio, mas também tem a ver com responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, tinha uma propaganda que dizia que a liberdade era poder andar com o cabelo ao vento e usar uma calça jeans, né? A publicidade, eu acho que alguém riu aí, é porque se lembra dessa propaganda, né? A publicidade nos chamava para esse tipo de mensagem sobre a liberdade. Só um minuto. Eu não posso nem brincar, né? Então, preciso pensar no sentido da liberdade. E lá no Momento Espírita, ele diz o seguinte: o homem é intrinsecamente livre em seus atos e pensamentos, mas responde por tudo o que faz e pensa. Presta atenção, ó. Ninguém escapará de si próprio. Parece no Caminho da Luz, quando diz que Napoleão traiu a si mesmo.
Ele não conseguiu escapar dele mesmo. E a gente também não vai escapar. Cada qual é livre para pensar, falar e agir, mas essa liberdade sempre deve respeitar os direitos do próximo. A movimentação do livre-arbítrio jamais deve causar sofrimento e coerção para outra pessoa. Eita, agora eu peguei vocês, sabe por quê? Porque a gente vive num mundo em que nós somos o tempo todo compelidos a usar a nossa liberdade. Vou dar um exemplo que aqui ninguém conhece. Eu vou para a minha rede social, lá meu Instagram, meu X, meu Facebook, e eu escrevo o que eu quiser. É o meu pensamento, é o que eu acho. Espera aí, você tem todo o direito de pensar, porque você é um espírito que tem o livre-arbítrio, né? Mas você não pode usar o seu livre-arbítrio e a sua liberdade de expressão para violar os direitos das pessoas. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ferir os direitos das pessoas com deficiência. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ser racista, para violar os direitos das pessoas negras. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para criminalizar as crianças e os adolescentes. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão, por exemplo, para fazer o que estão fazendo com as crianças e adolescentes que estão na internet. Vejam só essa pesquisa. Mais de 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, isso é de 2024, viu? Acessam a internet no Brasil. Mais de 90% acessam a internet no Brasil. De 9 a 17 anos. Usam perfis em plataformas digitais, usam o WhatsApp, o YouTube, TikTok, tudo isso. E essa pesquisa é do Comitê Gestor da Internet, é uma pesquisa séria. Tá certo? A pesquisa mostra que quase 30% dos usuários de 9 a 17 anos já passaram por situações ofensivas e desagradáveis na internet. 42% disseram que viu alguém ser discriminado na rede. E 30% dos jovens de 13 a 17 anos disseram que tiveram contato com pessoas desconhecidas em plataformas e redes sociais de mensagens instantâneas e de jogos. Ou seja, quem é que usa a sua liberdade para ofender os direitos de crianças e adolescentes? Na internet. Na internet também usam da liberdade para ferir os direitos das outras pessoas. É o tempo todo. Quem aqui já viu uma notícia dessa? Alguém já viu? Levanta a mão quem já viu uma notícia de que pessoas foram ofendidas na internet. É muito comum, né? Infelizmente, a internet ela tem uma potencialidade muito grande de favorecer a evolução. Mas como toda e qualquer tecnologia, depende do uso. Depende do uso. A tecnologia, gente, ela não é nem boa nem ruim. É o uso que se faz dela. É porque, às vezes, determinadas pessoas acham que a liberdade delas é mais importante e que elas têm mais direitos do que as outras, para poder ofender, propagar mensagens preconceituosas. Chega lá na internet e faz um comentário ofensivo. Aí depois que é processado, acha ruim. Né? É preciso que a gente se eduque também para o mundo digital. Para um mundo, digamos assim, material, real e o mundo virtual. E Allan Kardec, nas obras póstumas, que é a obra de inspiração de hoje, ele diz o seguinte: a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca,
praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos a outros e nada, por conseguinte, terão que temer um dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em buscar dela, em abusar dela, em prejuízo de seus semelhantes. Então, nas obras póstumas, ele nos chama a atenção de que é importante a gente usar a nossa liberdade sem ferir os direitos dos outros. A pergunta número 2, por que vivemos em um mundo tão desigual? E aí, um dos fundamentos morais que une as pessoas é a igualdade. A menção à Revolução Francesa indica a relevância histórica do conceito, mostrando como a luta por direitos iguais é essencial para a convivência harmoniosa entre os indivíduos. Agora vamos lá. Eu já trouxe uma vez essa informação aqui, mas vale. Um relatório sobre desigualdade no mundo que foi lançado agora em janeiro no Fórum de Davos de 2025, aponta que 60% da riqueza de bilionários vem de herança, corrupção ou monopólio. No mundo. Enquanto tem muita gente passando necessidade, vivendo abaixo da linha da pobreza, da miséria, sem abrigo, morando em condições subhumanas, existe uma concentração brutal de riqueza e de renda na mão de poucas pessoas. São os 10% que controlam a renda no mundo. E aí tem um cruzamento muito interessante, que não é interessante para nós, que pregamos a igualdade, né? É que uma parte desses que são bilionários, eles também são empresários da comunicação e da internet e da tecnologia. E aí eles controlam a riqueza em vários setores e também controlam a internet. Essa daí que a gente usa todos os dias é controlada por esses caras aí que controlam a riqueza no mundo. Um outro dado que chama muita atenção aqui no Brasil é o crescimento de pessoas que vivem em situação de rua. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho percebido que tem mais gente vivendo nas ruas ultimamente. É lamentável, é uma tristeza, né? É uma tristeza. E esse Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, ele colocou que mais de 320 mil pessoas vivem nas ruas do país sem acesso à moradia. A maioria dessas pessoas, 63%, está na região sudeste. E aí, em um ano, entre 2023 e 2024, a população em situação de rua aumentou 25% no Brasil. Essa é uma grande demonstração de que a gente ainda não vive sob a égide da igualdade. Porque, senão, a gente não ia ter esses números tão altos assim. Kardec vai chamar a atenção no Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei de igualdade, no capítulo 9, que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deles, todos são iguais. Mas por que será que existe tanta desigualdade? Já ouvi que tem gente que diz assim, mas Deus esqueceu dessa parcela da população. Não é isso. Nós sabemos, por meio da ciência espírita, que nós temos um corpo hoje, um espírito que habita esse corpo, é um espírito imortal. As desigualdades de conhecimento, por exemplo, de habilidades, se devem, não é porque existem espíritos que não são benquistos de Deus e tem os espíritos que são os benquistos. Não é isso, gente. Não existe uma hierarquia no sentido de que Deus tem os escolhidos. Todos os espíritos, eles são criados simples e ignorantes.
mas é a evolução do próprio espírito através da reforma íntima, através da vivência desses preceitos, das leis morais que estão aqui na nossa consciência. É a vivência da caridade, o exercício do amor, o exercício do perdão, que faz com que a gente evolua. E aí, em algumas situações, alguns espíritos estão um pouco mais elevados na escala evolutiva e eles têm a permissão de habitar nesse planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, essa regeneração precisa chegar. Mas quando a gente vê esses dados, né, a gente fica, poxa vida, a gente está lutando tanto para melhorar. A reforma íntima é muito importante, mas a gente precisa estar em movimento, porque o movimento espírita nos congrega e faz com que a gente avance junto. E esse mundo de regeneração, ele vai ser conquistado. Assim como a própria salvação de cada um de nós, enquanto espírito, também vai ser conquistada com a caridade, com o exercício do amor. É aquele pensamento, eu só vou fazer com o próximo o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Então eu não vou usar da minha liberdade para ferir o direito do outro, porque eu não ia querer que o outro usasse a liberdade dele para ferir o meu direito. Eu vou batalhar para que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades e que a gente possa reduzir a desigualdade. E eu vou viver todos os dias um pouco de fraternidade. Nos meus atos, nos meus pensamentos. Aí vocês estão olhando para mim pensando assim, mas menino, é tão fácil, né, Ana? É fácil. Não é não. O Livro dos Espíritos, questão 805, não é fácil, mas a gente tem que começar. Todo dia, fazendo o que Santo Agostinho fazia, aquela reflexão. O que eu posso fazer para ser melhor amanhã? O que eu fiz hoje de bom que amanhã eu posso fazer um pouco mais? Né? O espírito, ele é reconhecido, está lá na obra de Allan Kardec, pelo esforço que ele faz. É o esforço para melhorar. Ninguém aqui é espírito puro. A gente vai chegar lá. Ótima notícia, né? Nós vamos. Mas hoje ainda temos muito que melhorar. E na questão 805, ele diz o seguinte: Deus não criou desigualdades e faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato. Por quê? Com as habilidades e os diversos graus de desenvolvimento, a gente vai crescer junto. Vamos lá. E ele também, no Livro dos Espíritos, na questão 806, diz que tal desigualdade é obra das criaturas, não é de Deus. E que isso vai desaparecer um dia. Né? Que as desigualdades, elas acontecem com a predominância do orgulho e do egoísmo, que são duas das chagas da humanidade. Então, não existe uma desigualdade de mérito, sabe? Não existe. E aí a gente vai ter uma outra questão que ele vai dizer, que é a ênfase do espírito de verdade, na resposta à questão 822 do Livro dos Espíritos. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, também diz que os homens e as mulheres são iguais em direitos. Então, ninguém tem mais direito do que outro. Significa dizer que o espírito imortal, ele encarna no corpo físico de homem. Em uma encarnação ele pode encarnar no corpo físico de uma mulher, para que ele tenha a experiência de viver em diferentes casas materiais. E no Livro dos Espíritos diz que ninguém é melhor do que ninguém, nem o homem, nem a mulher.
E aí, quando a gente observa uma chaga de desigualdade que me traz uma tristeza muito grande, a violência contra a mulher. É uma das chagas da humanidade. E essa violência, ela acontece quando não é observado também o que diz no Livro dos Espíritos. Nós somos iguais. E por que tanta violência contra a mulher? Somos iguais. Pensem sobre isso. E aí vem Allan Kardec nas obras póstumas dizer o seguinte: qual é o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio, que vive de privilégios e exceções. Vocês lembram do que eu falei da França? Que a nobreza e o clero viviam de privilégios e exceções, enquanto que a população passava fome. E aí, não poderá suportar a igualdade social, mas não a fundará nunca, e na primeira ocasião a desmantelará. Ora, sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for banido, oporá obstáculo à verdadeira igualdade. E aí, gente, vamos para a última, para eu estou me aproximando. Quantos minutos? Pronto, vai dar. Eu estou correndo demais? Está dando para entender tudinho? Graças a Deus. Como exercitar a fraternidade com Jesus? Aqui a gente vai ver algumas possibilidades, né? A fraternidade funciona como um elo que liga os dois princípios anteriores, a liberdade e a igualdade. A fraternidade promove a solidariedade e a compreensão mútua, essenciais para erradicar a violência e promover a paz. Tem uma parte do Evangelho, que eu não vou lembrar qual é o local específico, que diz, é sobre a desigualdade das riquezas, que diz que a desigualdade existe no mundo, mas que ela é um obstáculo à paz, é um obstáculo à evolução. Porque enquanto existir desigualdade, vai existir revolta, vai existir guerra, vai existir conflito social. Porque ninguém vai aguentar viver sendo oprimido o tempo todo. Não é verdade? Então, quando Kardec diz que para erradicar a violência e promover a paz, a gente tem que trabalhar com a fraternidade, ele diz que resume todos os deveres dos homens e uns para com os outros. A fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É aquela questão que diz que a gente renunciar de forma consciente, racionalizada, privilégios em favor dos direitos do próximo. Então, se eu tenho 5 pães, por que eu não posso, para mim só, para eu jantar, por que eu não posso compartilhar com o irmão que não tem nenhum? Se eu tenho 5 para jantar agora. A fraternidade nos transforma em espíritos melhores. E ninguém vai exercer a caridade, a fraternidade, o amor, sem ser notado pela espiritualidade. E a gente não faz isso porque a gente quer ser salvo. Não é uma troca. Mas o sentimento que vem quando a gente faz uma boa ação, quando a gente age com fraternidade, com solidariedade, com benevolência, com perdão, é um sentimento que nos invade de paz e de tranquilidade, de consciência tranquila, do dever cumprido.
E aí, gente, não tem nada melhor do que uma consciência em paz com os seus deveres. E aí a fraternidade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um vai querer em seu proveito e não vai querer praticar em proveito dos outros. E aí vai fazer, né, essa ação vai ser feita muitas vezes quando aquela pessoa se certifica de que não vai perder nada. Ah, eu já tenho aqui meus 20 milhões, então eu vou dar 50 reais ali. Não é isso? Está nas obras póstumas, Allan Kardec. Ele olhou para toda essa situação da época e pensou e refletiu e chamou a nossa atenção, né? E aí eu trago o nosso lema maior: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque todo o amor de Jesus se resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A caridade, a fraternidade e o amor. E aí, vem aí meu pensamento de todas as palestras. Mas antes dele, eu quero que vocês pensem comigo na importância do exercício da fraternidade. Sabe? A fraternidade com Jesus, com o Evangelho do Cristo. A importância da gente compreender o outro como nosso irmão. Da gente só fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse com a gente. Lembrem-se que Jesus nos ensinou a praticar a caridade e a humildade todos os dias, porque Ele é o nosso guia e modelo, e foi Ele que nos ensinou a ser fraternos, a olhar o irmão como a gente gostaria que ele nos olhasse. Ele não teve preconceito contra ninguém. Contra uma mulher que estava sendo, em vez de ser apedrejada, ele a acolheu. Os doentes, as pessoas que tinham hanseníase, que eram colocadas à parte, até um tempo desse elas eram segregadas da sociedade, viviam nos chamados leprosários. Jesus esteve com eles. Jesus esteve na casa dos ricos também e foi criticado, porque entrou na casa de um rico da época. Jesus esteve com aqueles que eram mutilados, pessoas com deficiência. Jesus esteve com aquelas que eram chamadas de mulheres de vida fácil, entre aspas. E ele não discriminou nenhuma delas. Jesus esteve nas celebrações, nos casamentos, transformando a água em vinho. Jesus multiplicou os pães e os peixes no Sermão do Monte, para que todos pudessem se alimentar e todos pudessem se sentir saciados. Jesus acolheu aquela mulher doente que tocou na sua túnica. Lembram dessa passagem? Uma mulher que tinha hemorragia e ela era segregada da sociedade porque ela tinha um problema de saúde, ela vivia tinha problemas uterinos e ela tinha hemorragia e ela vivia segregada.
E ela queria ficar boa daquela doença, porque ela estava com medo de morrer com aquilo. E Jesus ia caminhando e ela tocou a túnica. E ele disse: alguém me tocou. Porque ele não esqueceu de ninguém. E nós não estamos esquecidos. A gente pode ter um dia duro, uma vida difícil, porque nós passamos por situações, cada um e cada uma tem a sua realidade. Mas Ele nos vê. Nós não estamos esquecidos de maneira nenhuma, por maior que seja a nossa dificuldade, o nosso problema, a doença, o que for. Ele não esquece da gente, nem Deus esquece de nós, nem o nosso irmão, mestre, guia e modelo Jesus. Então, quando vocês se sentirem com os seus direitos violados, quando vocês pensarem, meu Deus, que injustiça, que desigualdade, pensem que vocês não estão sozinhos. Ninguém está. O amparo da espiritualidade, a gente está o tempo todo sendo amparado, o tempo todo recebendo assistência. Vamos recorrer à prece. Agora a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não é só pedir, obtereis e buscar e achareis. A gente também tem que dar a nossa contribuição. Por quê? Não é só pedir, né, minha gente? A gente vai fazer a nossa oração, a gente tem que agradecer. A gente deve pedir força e coragem para enfrentar o dia a dia. Porque no mundo muito desigual que a gente vive, certamente que os nossos direitos não estão garantidos. Certamente. Mas a gente precisa entender que quando a gente pratica a fraternidade e a caridade, a gente já está construindo uma nova sociedade. E lá no livro Voltei, do irmão Jacó, o Francisco Cândido Xavier tem essa frase aí, esse trecho, que me toca profundamente e que para mim é uma lição. Só esse trechinho aqui, veja. O espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana. Libertação da mente, gente. Olha o que os filósofos diziam. A gente tem que usar a razão. Lá na França do século XVIII. Pensem. Encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia das almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Jesus disse: brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Brilhe a vossa luz. E daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Como é que eu vou usar minha liberdade? Como é que eu vou lutar pela igualdade de todo mundo? Como é que eu vou ser fraterno com Jesus, com Cristo, com Deus? Tá certo? Se eu não me converter ao infinito bem, se eu não pensar em fazer o bem, se eu não afastar de mim aqueles pensamentos que são contrários à caridade, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim. A gente não vai avançar se a gente não se reformar intimamente. E aí, os fenômenos que costumam preceder a mudança nas atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade não trazem, senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais. Com a perda do instrumento da carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino. E sim, no esforço de extensão desse reino na terra mesmo, irmão Jacó, voltei,
Só para terminar, quando a gente sair desse envoltório carnal, que a gente se libertar para o infinito, a gente não vai se livrar, se libertar completamente do que a gente vivenciou aqui. Porque nós seremos o mesmo espírito que habitava esse corpo. Não é assim, ó, mágica. Chega a cair um negócio ali. Não é assim não, ó. Eu morri, então, fui para o céu, estou lá no nosso lar. Não é assim. Infelizmente, nós estaremos, enquanto espírito, onde a nossa consciência está e onde o nosso coração habitar. Portanto, irmãos e irmãs, vamos aderir ao Evangelho de Jesus, à fraternidade universal, como Ele nos convocou. Igualdade, liberdade e fraternidade são muito importantes, mas elas só vão acontecer as três juntas quando a gente fizer a nossa reforma íntima enquanto cada um e quanto coletivo. Muito obrigada. Que Deus, Jesus, estejam com todos vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A primeira pessoa que tem que aprender sou eu, tá? Fique em paz. Deus, Jesus conosco. E a espiritualidade amiga nos ilumine sempre. Obrigada.